Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos para o último vídeo do ano, o vídeo onde eu falo sobre as minhas 10 melhores leituras de 2022. Para essa lista vale tudo, tanto livros quanto quadrinhos. São realmente as leituras que mais me marcaram como um todo ao longo desse período. 2022 foi um ano bastante atípico, sabe? Muitos imprevistos, muita coisa aconteceu, de forma que eu não li tanto quanto eu gostaria. Na verdade, eu li bem menos do que eu gostaria. Por sorte, eu acertei nas escolhas, então eu acabei lendo algumas obras bem interessantes. A lista que eu vou comentar com vocês não segue nenhum tipo de ranking. Eu simplesmente vou citando esses trabalhos de forma aleatória. Mas a única exceção para isso fica para o último livro comentado. Esse sim eu considerei como a minha melhor leitura de 2022. E para quem tiver curiosidade em saber mais sobre alguma determinada obra, tem resenha de quase todas elas aqui no canal. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição. Mas antes de começar a falar sobre os livros, eu queria só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever também, caso ainda não tenha feito isso, e para me seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Começando então a lista, pessoal, o primeiro livro que eu quero comentar com vocês é esse daqui chamado Aventuras de Huckleberry Finn, do escritor norte-americano Mark Twain, publicado nessa edição da editora Zahar. Esse clássico conta a história de Huck, um garoto rebelde que fugiu de casa. Nós acompanhamos as suas aventuras ao longo das margens do rio Mississippi, em situações das mais perigosas e inusitadas, sempre focando muito no amadurecimento desse personagem. O livro traça um retrato do sul dos Estados Unidos no século XIX, muito marcado pelos horrores da escravidão, pela rivalidade entre as famílias, pelo fanatismo religioso e por aí vai. Além disso, esse clássico também trata bastante de temas como a amizade, a inocência e a liberdade. Outra leitura excelente que eu fiz em 2022 foi esse quadrinho chamado Balada para Sophie, do português Felipe Melo, em parceria com o argentino Juan Cavia, um trabalho publicado pela editora Pipoca e Nanquim. Nesse quadrinho, que intercala presente e passado, nós acompanhamos uma entrevista de uma jornalista em início de carreira com um famoso maestro e pianista francês. Por conta disso, nós vamos conhecendo mais da história, da fascinante história desse personagem. Essa foi uma das obras que mais me emocionou até hoje, especialmente quando eu falo de quadrinhos. Para mim é um trabalho assim, simplesmente impecável, surpreendente e até inesquecível. Eu recomendo muito que vocês deem uma oportunidade, especialmente para quem gosta de música, seja como ofício ou como hobby. Continuando, mais um livro que me marcou muito esse ano foi esse daqui chamado Cândido ou Otimismo, do Voltaire, que eu li nessa edição da Penguin Companhia. Nessa leitura, nós temos a inusitada história de um jovem chamado Cândido, um personagem extremamente otimista que acredita viver no melhor dos mundos, mesmo passando pelas mais terríveis situações. Esse é um livro com muito humor que questiona o otimismo exagerado, além de também trazer várias críticas para a sociedade da sua época, como, por exemplo, para a falta de liberdade ou para as perseguições da Inquisição. Outro livro que me marcou muito foi um chamado As Boas Mulheres da China, da escritora chinesa Xin Han, que eu li nessa edição aqui do selo Companhia de Bolso. No livro, nós acompanhamos diversos relatos de mulheres chinesas, testemunhos muitas vezes bem pesados de coisas que elas vivenciaram anos antes, indo desde tragédias naturais até injustiças, humilhações e por aí vai. As histórias coletadas pela Xin Han ao longo de vários anos nos mostram muito da força das mulheres chinesas, na mesma medida que também apresentam o conturbado cenário político e econômico da China no século XX, em especial durante a trágica Revolução Cultural. Outro livro que eu adorei ler em 2022, sendo que na verdade esse daqui foi uma releitura, é esse trabalho conhecido como Norwegian Wood, do escritor japonês Haruki Murakami, um livro que eu li nessa edição aqui da editora Alfaguara. Aqui nós temos um livro com toques autobiográficos e muitas referências sobre um jovem dos anos 60 chamado Toru Watanabe. Nós acompanhamos a sua vida amorosa, o seu amadurecimento e também traumas de um passado recente. Para quem não sabe, tivemos uma leitura conjunta desse livro aqui no canal. Os vídeos estão disponibilizados para quem quiser seguir e acompanhar os comentários.
Essa é uma releitura que me fez chegar à conclusão de que esse realmente é um dos meus livros favoritos do autor. Eu gosto muito porque ele trata de assuntos bem interessantes, como, por exemplo, a complexa transição, o complexo processo, de transição da adolescência para a vida adulta. E também fala muito sobre amor, sobre luto, sobre mágoas e por aí vai. Continuando com literatura japonesa, um outro livro que eu gostei muito de ler nesse ano foi esse daqui chamado Entregas Expressas da Kiki, da escritora Eiko Kadono. Nessa obra nós acompanhamos a história da Kiki, uma bruxinha de 13 anos de idade que, buscando a sua independência, abriu numa cidade distante um serviço onde ela voa com a sua vassoura pela localidade, buscando ou entregando encomendas aleatórias. Eu gosto muito de literatura infanto-juvenil, e essa aqui ficou entre as minhas preferidas desse gênero. Esse livro, para quem não sabe, foi adaptado pelo famoso Estúdio Ghibli, numa animação de 1989, conhecida no Brasil como Serviço de Entregas da Kiki. A obra, além de contar com personagens super cativantes, fala muito também sobre essa coisa de você buscar a sua independência, sobre a experiência de morar sozinho, sobre a importância de fazer amizades e coisas assim. Mais um livro que eu quero comentar com vocês rapidamente foi um da literatura mexicana chamado Aura, do escritor Carlos Fuentes, que eu li nessa edição aqui da editora LPM. Nessa obra acompanhamos um historiador contratado por uma proprietária de uma antiga casa, uma casa bem sombria, bem assustadora até. E nesse local ele vai trabalhar tanto fazendo as memórias, continuando a escrever as memórias do falecido marido dessa senhora, quanto também vai conhecer e terá bastante contato com a sobrinha dela, uma mulher extremamente bonita chamada Aura. O livro, que mistura horror com elementos fantásticos, é um quebra-cabeça muito bem elaborado, onde você sempre tenta distinguir o que é real e o que não é. Além disso, a obra conta com um final muito interessante, que realmente nos coloca para refletir. Agora, falando de literatura nacional, um livro que eu li esse ano e que eu gostei muito foi um de contos da escritora Maria Valéria Rezende, uma obra conhecida como Vasto Mundo. Esse livro eu li no Kindle, no caso, e ele foi publicado pela editora Alfaguara. Aqui nesse trabalho nós acompanhamos diversas histórias sutilmente interligadas sobre vários habitantes da fictícia cidade de Farinhada, na Paraíba. Esse é um livro que mostra muito do cotidiano de vilarejos do interior do Nordeste. Todas as histórias são bem variadas, sabe? Você tem desde contos super emocionantes, até outros que são mais divertidos, engraçados. Tem também outros que falam sobre amor, sobre violência e por aí vai. É um daqueles livros que você simplesmente não quer que acabe, de tão agradável que é realizar essa leitura. Já chegando no final da lista, o penúltimo livro que eu quero comentar aqui com vocês, que também me marcou muito ao longo desse ano de 2022, foi esse daqui chamado O Mal Nosso de Cada Dia, do escritor norte-americano Donald Ray Pollock, que eu li nessa edição publicada pela editora Darkside. Nessa obra acompanhamos diversos personagens de uma mesma localidade, ali no interior dos Estados Unidos. Personagens muito marcados pela violência, pela loucura, pelo preconceito, pelo fanatismo religioso e outras coisas mais. Inicialmente vemos a história de um pai e do seu filho, ambos conectados por uma situação bem traumática. Mas além deles, também temos outras figuras importantes, como um pastor louco, um casal de psicopatas, um xerife muito problemático, entre outros. Esse é um livro com muitos traços do gótico sulista, sendo uma espécie de versão mais moderna desse gênero. É uma obra que trabalha temas como a desconfiança, como a violência. Ele realmente explora tudo isso numa ambientação bastante sombria. Finalizando, pessoal, o último livro que eu quero comentar com vocês e que eu considerei como a minha melhor leitura de 2022 foi um livro chamado simplesmente de Pachinko, da escritora Min Jin Lee, que eu li nessa edição aqui da editora Intrínseca.
Nesse livro, nós acompanhamos a trajetória de diversas gerações de uma mesma família coreana, personagens muito marcados tanto por eventos importantes da própria história da Coreia, quanto também pela complexa relação desse povo com os japoneses. Pachinko é um livro muito rico historicamente. Ele nos mostra a relação do contexto histórico com o destino das pessoas. Nos mostra, por exemplo, como a sociedade coreana, como essa sociedade sofreu muito ao longo do século XX, seja pela guerra ou pela brutal colonização japonesa. A Min Jin Lee disponibiliza uma obra super emocionante, com personagens profundamente complexos, numa trama muito bem construída onde tudo se conecta. Eu recomendo demais esse livro aqui. Foi, sem dúvida, a obra que mais me impactou ao longo desse ano de 2022. É um trabalho que fala de maneira incrível sobre temas como família, identidade e pertencimento. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falei sobre as minhas melhores leituras de 2022. Aproveito também para agradecer a todo mundo que me acompanhou por aqui ao longo desse ano. Muito obrigado pelas curtidas, pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelo apoio. Eu agradeço demais a vocês. Graças a isso que eu sempre estou animado para continuar falando de livros aqui no YouTube. Desejo a todo mundo um feliz 2023, que o próximo ano seja recheado de alegrias, de felicidades e, como sempre, de excelentes leituras. Eu agora vou entrar de férias em janeiro, mas nada vai mudar por aqui não. Eu já deixei vários vídeos programados, né, pro próximo mês, de forma que todo domingo teremos um conteúdo novo por aqui. E para não perder o costume, eu queria só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e para me seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!